Muito bem, por falar em Paulo Guedes, nesse Dia Nacional da Paz, ele também se reuniu com o Rodrigo Maia, eles almoçaram juntos para falar, obviamente, da tramitação da reforma da Previdência. E aí, agora há pouco, foi anunciado o nome do deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, ele é delegado de Polícia Federal. Será o relator da reforma da Previdência na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A primeira casa, a primeira comissão onde a PEC começa a sua tramitação, o primeiro filtro na Câmara dos Deputados. E cabe à CCJ conceder ou não a admissibilidade, dizer, olha, não, está de acordo ou não com a Constituição. E depois a proposta caminhará para outras comissões, especialmente a temática, a especial, que vai analisar ponto a ponto os méritos. Vera Magalhães, vai daí. O nome do deputado que vai relatar a reforma na CCJ pouco importa, Silvio, porque nessa fase não se faz nenhuma discussão sobre o conteúdo da reforma, sobre o seu teor, sobre os pontos polêmicos, isso ou aquilo. A única coisa que se tem que discutir é se ela é constitucional, admissível e se está dentro ali dos trâmites burocráticos, por assim dizer. Então é uma fase relativamente rápida. A não ser que a oposição encontre meios de obstruir a tramitação nessa fase, é de se esperar que seja rápido. E também se espera que o deputado não queira fazer brilhareco, não queira fazer seu nome sendo o relator da reforma na CCJ, que ele entenda que a sua maior qualidade será ser rápido, objetivo e passar a bola para frente. Aquele jogador que pega a bola e já repassa, não fica driblando, não fica fazendo firula, porque não é esse o momento de brilho dos parlamentares, em que eles vão mostrar afinidade com o tema, é na comissão especial. Existe uma comissão especial que aí sim vai tratar do mérito. Ela vai ser presidida por um deputado e relatada por outro. E aí é que existe uma disputa realmente grande de egos, uma disputa para ser este relator, porque é este relator que vai colher os louros do sucesso da aprovação. Rogério Marinho virou o secretário especial de Previdência e de Trabalho pelo êxito que teve na relatoria da reforma trabalhista. Ele deixou que todos os holofotes ficassem voltados para a Previdência na época do governo Temer e correu com a reforma trabalhista, driblou os problemas com os sindicatos, com as centrais sindicais e conseguiu aprovar uma reforma que agora começa a dar os frutos, começa a gerar empregos formais. A gente viu um aumento dos empregos formais em janeiro e fevereiro, muito na esteira da reforma trabalhista aprovada no ano retrasado no governo Michel Temer. Então, esta relatoria de agora é pro forma. É importante que ela esteja na mão do PSL e que o PSL tenha finalmente fechado questão hoje, porque isso propicia que a reforma ande, que o partido do presidente dê o exemplo para os demais partidos. Queria só voltar um pouquinho na coisa da durabilidade ou não da paz, aí, da trégua, do estilo de verão. Concordo com o Andreasa e o Joel que a natureza desse governo ela é errática e ela é a do confronto, ela é a de sempre ter um inimigo para bater, mas eu acho que o Bolsonaro percebeu que podia começar a perder amparo no mercado, amparo na economia real, por alguns motivos. As pesquisas que começam a mostrar, segundo aliados dele, o quadro em São Paulo, por exemplo, é próximo a derretimento. Uma pessoa muito próxima do Palácio, que foi chamado inclusive para operar a crise, disse que o Bolsonaro está derretendo em São Paulo. Ele sentiu isso na pele ontem quando teve de mudar um compromisso. Mudou o compromisso que ia ser no Mackenzie para fazê-lo fechado num quartel. Ele viu o mercado fechar em baixa e começar a duvidar da existência da reforma da Previdência e viu o Paulo Guedes ir a uma comissão de assuntos econômicos do Senado e dizer, olha, se não estiver agradando, pega o meu boné, não tem problema. Quando o mundo real chama, aí eu acho que começa a cair a ficha. Eu acho que é bom que seja assim. É bom que ele não fique muito tempo só submetido ao chaveco daquela ala mais ideologizada do governo, que foi o que ele ficou. Ele ficou muito tempo com o filho no hospital, depois ficou muito tempo com esse pessoal na viagem a Washington. Então o Bolsonaro vinha numa fase em que o canto da sereia da revolução ideológica estava muito forte, muito presente. Agora, com os desastres na educação do Vélez Rodrigues, com a claríssima objeção dos militares ao Olavo de Carvalho e a tudo que ele representa, e a esse chamado da economia, eu acho que ele começou a perceber
ele precisa transitar do mundo da ideologia virtual para o mundo real da economia. Vamos ver se isso dura, se isso tem aí alguma continuidade. Acho que, não sei se foi a própria Zeina, mas alguém escreveu hoje sobre o aprendizado do cargo, como o cargo traz aí uma consciência paulatina. Vamos ver, esperar que seja isso. E aí, Andreasa, algo a destacar aí sobre o nome do relator? Sim, mas eu queria continuar nesse fio puxado pela Vera. Eu não acredito. Eu sou pessimista em relação a esse futuro, inclusive a respeito do amadurecimento do presidente para se pôr à altura do cargo. Ele tem esses contatos, geralmente decorrentes de choque com o mundo real, choque, por exemplo, diante, entre aspas, da ameaça do Paulo Guedes, do suposto derretimento de sua popularidade em São Paulo, da reação ruim do mercado materializada em dólar e em queda da bolsa. Mas ele está permanentemente em contato, submetido, sob influência dessa ala autoatribuída anti-establishment, a ala revolucionária, núcleo revolucionário, como eu chamo. Ele tem a maior parte do seu tempo a companhia dessa ala. É essa ala que viaja com ele, é essa ala que irá com ele para Israel, é essa ala que foi com ele para os Estados Unidos, é a ala com a qual ele tem maior contato, porque é a rigor o núcleo dos filhos. E é a ala da revolução, né? Revolução desde dentro, daí decorrendo esse caráter de governo que é também ao mesmo tempo oposição ao establishment, oposição às instituições, tomada pelo sindicato do crime, etc. e tal. Então eu acho difícil apostar nesse armistício por muito tempo. No caso, tem tudo a ver, da CCJ, o que pareceria uma deferência, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça inteiramente entregue, o comando entregue nesse caso da Previdência, entregue ao PSL, contém também riscos, contém uma armadilha. De alguma maneira, o parlamento, na figura do Rodrigo Maia, entregou. Aqui, ó, o problema é de vocês. Façam essa burocracia inicial girar, destravar. O PSL, no entanto, mesmo fechando questão tardiamente em relação à reforma da Previdência, na verdade o PSL são 54, ou tantos quantos forem os deputados que ele tem, agora me foge o nome, esse número será o número de PSLs que existe. É um grupo, é uma confederação de indivíduos, cada um com seus interesses, fundamentalmente, com raras exceções, um grupo muito inexperiente. Portanto, sujeito à pressão da oposição. Então, não sei se dá para apostar numa tramitação fácil da reforma da Previdência na CCJ sob comando desse partido absolutamente desarticulado e, com raras exceções, porque elas existem, composto por gente despreparada. Vai você, Joel. O grande problema dessa relação do Bolsonaro com a ala ideológica é justamente os filhos, né? E a relação... Perdão... A relação que o Bolsonaro tem com seus filhos, de uma dependência muito grande dele. Estou falando do Carlos e do Eduardo, tá? O Flávio, ele poderia até oferecer um contraponto a isso. Uma visão de uma política mais tradicional, uma política normal brasileira. Infelizmente, ele já está aí bastante combalido, né? E com a voz bastante reduzida, desde que surgiram todos aqueles casos ali do gabinete dele como deputado estadual lá do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, o contraponto que poderia vir de dentro da família está muito capenga aí. Então, a relação do Jair Bolsonaro com Carlos Eduardo, que estão firmemente no campo tal antissistema, revolucionário, ideológico, olavista, chamemos do que quiser, dificulta muito, porque o Jair não consegue largar desses filhos. Eu vou acreditar que a mudança é para valer quando a gente vê que o celular do Carlos não acessa mais o Twitter do pai.
esse dia a gente vai poder dizer, não, então talvez ele esteja sincero no desejo de mudar. Mas por enquanto, que adianta o pai falar uma coisa? O Carlos falou isso também, ou que o Carlos fale, ele falou que tá tudo bem com o Rodrigo Maia, porque ele pode fazer um tweet contra o Rodrigo Maia hoje mesmo e botar tudo a perder. E infelizmente o pai não mostrou a capacidade, a força, a coragem, sei lá como chamar isso, de dizer um não muito claro para os filhos dele, mesmo quando sabotam o governo. Sabotam em nome de um plano, um projeto de poder dos filhos, sabotam objetivamente o governo do pai, porque se acreditar nesse canto da sereia da militância do Twitter e do Zap, vai perder a população brasileira, vai perder as instituições, vai perder os investidores, vai perder a confiança de todo mundo que importa, para ficar com o quê? 100 mil, algumas dezenas de milhares de pessoas totalmente fanatizadas. É uma péssima troca para ele e para o Brasil, então é terrível. Sobre a tramitação da reforma da Previdência, não me consta que ela tenha algum ponto muito polêmico com relação à Constituição brasileira, né? Vai haver discussões muito acirradas sobre o que mexer na Previdência. Mas me parece que não há nada ali que com um sério argumento de inconstitucionalidade. Por isso eu não espero, pelo menos não vejo motivo para temer aí grandes problemas vindos da CCJ. Diga lá, Vera. O termo que a Zena usou no artigo dela é curva de aprendizado, que existe uma curva de aprendizado num cargo como a presidência da República para quem nunca o ocupou. É possível imaginar que o Bolsonaro entre numa curva dessa e saia melhor do que ele começou a presidência, porque começou muito desastrado. Começou com muitos erros em muitas áreas. Já tem gente que recomenda ao presidente que use os 100 dias de seu governo para fazer uma reforma ministerial. Seria um marco, olha, a gente testou aqui os amortecedores, testou o carro, testou o motor, chegou à conclusão que algumas coisas não funcionam. É uma possibilidade. Vamos ver se ele vai acatar, vamos ver se ele vai ter... muita gente, tem muitos presidentes que são intuitivos, embora não tenham ali um grande preparo ou intelectual ou gerencial para os cargos que ocupam, acabam tendo um bom desempenho por serem intuitivos. O Bolsonaro é considerado um político intuitivo. Ele chegou onde chegou sem estrutura, sem aliança, então esse benefício tem de ser dado a ele. Ele realmente fez uma campanha vitoriosa quando ninguém imaginava que ele sairia vitorioso. Daí a que isso funcione na presidência vai uma diferença muito grande, porque é uma engrenagem complexa que requer institucionalidade, que requer você falar para além do seu público, você expandir o seu repertório, expandir as suas preocupações. Até agora ele não demonstrou essa capacidade. Mas pode ser que um chacoalhão inicial, a ponto de com 3 meses já ter gente fazendo manifestação na rua e já ter gente no Congresso ecoando ideias como impeachment, como que essa turma do golpe caminharia para algo parecido com um autogolpe, essa turma ideológica caminharia para uma coisa parecida com autogolpe ou com cerceamento das instituições. O fato desta conversa ter escalado muito rápido pode servir como um freio, um contrapeso para esse ímpeto belicista do presidente e do seu núcleo mais próximo. Eu acho que as instituições, elas têm mecanismos que fazem esse represamento. Vamos aguardar. André, você tem um complemento aí, é isso? Outro ponto importante esse. De fato, a estratégia de comunicação, né, o modo como se comportou durante a campanha, surpreendente e vitorioso, sob lógica de conflito, de confronto beligerante, atacando o establishment, já sendo, portanto, anti-establishment na campanha, é um dos principais pilares da campanha bolsonarista, funcionou muito bem para a campanha eleitoral, por uma retórica que é consistente com a campanha eleitoral, embora, a meu ver, excessiva, de guerra, né, de adversários, de debate, de embate. A transposição disso para a gestão, para o governo, é caótica. E, no entanto, não há nenhuma modulação, nenhuma tentativa de ajustar esse modus operandi, essa disposição para a guerra, à realidade de uma gestão. Não, vejam, pegou aquilo e jogou dentro do Planalto, sem qualquer ajuste, sem qualquer nuance, reproduzindo as mesmas lives, reproduzindo a mesma linguagem nas redes sociais. A gente fala de rede social pra caramba aqui, mas é porque de fato é muito importante, parece uma banalidade o filho guerreiro do povo brasileiro, Carlos Bolsonaro, ter o controle do Twitter do pai, mas é decisivo porque é dessa forma que o presidente escolheu se comunicar desde sempre. Quer dizer, não há uma adequação
nem mesmo para pegar o rabo dessa curva de aprendizado. Muito pelo contrário, é a repetição do mesmo esquema de cultivo permanente da militância, de manutenção da sua base de apoio, sobretudo nas redes sociais, dinâmica, ativa, orgânica, batalhando, brigando, numa campanha permanente contra alguma coisa, contra a imprensa, contra a Venezuela e contra isso e contra aquilo. Mas é governo, tem que governar. E outra coisa que eu estava demorando a dizer, mas não aguento não dizer, trabalha pouco o presidente. O presidente Jair Bolsonaro trabalha pouco, é ruim de serviço, pouco tempo de trabalho, tem que trabalhar mais, ficar mais no Planalto, ouvir mais as pessoas, conversar, viajar menos, trabalhar no Brasil aqui, no gabinete, sentar, estudar, se preparar. Como é que o professor Vila chamava o Haddad? Jaiminho, né? É meio Jaiminho Bolsonaro, hein? Mas dá para melhorar isso. Um paralelo interessante que eu acho que pode fazer é a estratégia do Trump nos Estados Unidos, que também venceu com uma campanha combativa e tudo, acreditou-se que modularia o discurso, muito pelo contrário, manteve exata mesma estratégia, mas lá uma diferença importante é que lá ele pegou um período bom de crescimento econômico americano. Exato. Aqui no Brasil, e isso ajuda muito, se o presidente, o país está crescendo, está tendo emprego, não sei o que, as pessoas aceitam muita coisa. O Brasil pega a situação inversa. O Brasil pega uma situação econômica muito difícil. Portanto, talvez o Bolsonaro esteja sendo forçado muito cedo a se deparar com as consequências políticas ruins dessa estratégia que vem adotando e talvez por isso forçado a mudar. É sempre a economia. A economia é sempre o central. Tem aquele ditado, né? A economia idiota. E é isso. Ou quem não atentou para isso se deu mal, se ficou dando com a cabeça no muro. Dilma Rousseff fez o desastre que fez na economia. Olha o que ela colheu. Eu acho que existe gente lá capaz de dizer para o Bolsonaro desenhar isso e falar, amigo, se não fizer a reforma da Previdência, esquece o parquinho ideológico, esquece lacração, que isso não vai levar a nada. E os números começam a mostrar a mesma coisa. Então pode ser que exista uma curva de aprendizado forçada. Todo mundo sabe aqui que eu não sou otimista quanto a esse governo. Eu sou bastante crítica. O que me leva a fazer esse raciocínio hoje é ter visto a crise escalar muito rapidamente e a patamares muito elevados. Eu estive em Brasília e escalar é sempre bom para sentir um pouco a temperatura. E a temperatura estava escaldante. Era o ministro de um lado ameaçando sair, o presidente da Câmara de outro falando que o presidente tinha que parar de brincadeira. Então a coisa ficou grave muito rápido. Talvez isso force todo mundo a ter um pouco de comedimento. O Bolsonaro gosta de fazer como o Lula fazia. É engraçado um monte de semelhança que existem, né? Os detratores de um e de outro devem ficar desesperados, mas são muito parecidos. As metáforas com casamento são uma constante nos dois, né? Tudo pro Bolsonaro, até a ditadura pode ser comparada a um casamento que estressou rápido demais. Era muita DR para pouco tempo de casamento, usando uma metáfora cara ao presidente e de fácil compreensão ali no seu entorno. Um casamento com tanta DR logo no começo está fadado ao fracasso. Acho que ele resolveu ir para uma terapia de casal, algo parecido. Se vai dar certo ou não, não cabe a gente julgar. A gente não tem bola de cristal para isso. Acho que nem os próprios integrantes da crise sabem. Mas eu acho que o fato da crise ter escalado muito rápido e muitos graus pode levar a que se tente entrar pelo menos na tal curva de aprendizado.